A Justiça Eleitoral teve tempo suficiente para impugnar as candidaturas que, porventura, estão irregular? Não, a Justiça Eleitoral não teve tempo para apreciar todas as impugnações feitas ou por partidos políticos ou pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Eu vejo que duas foram as circunstâncias determinantes para isso acontecer. A primeira delas é o corte do orçamento da Justiça Eleitoral para o ano de 2022 no orçamento da União. E o segundo fator é o número expressivo de candidatos concorrendo às vagas dos cargos federais nesse ano. Esses dois aspectos somados fazem com que a Justiça Eleitoral seja mais morosa do que o normal. Existe o risco de vários candidatos, se eleitos, terem o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral em razão de problemas lá na sua candidatura, durante o trâmite da sua inscrição eleitoral. Então, o grande problema que nós temos hoje é a insegurança jurídica e a possibilidade da vontade popular não ser respeitada em razão da morosidade do Poder Judiciário. Quais são as irregularidades mais comuns que os candidatos apresentam? Geralmente, são questões documentais, como domicílio não compatível com o domicílio do local onde o candidato quer concorrer o pleito, documentação fora de validade, certidão de antecedentes, improbidade administrativa ou a prática de algum ilícito durante o período eleitoral, como, por exemplo, propaganda eleitoral antecipada ou alguma irregularidade durante a propaganda oficial. Outro aspecto jurídico que vem sendo muito debatido é a questão das urnas eletrônicas. As nossas urnas são seguras, foram pedidas aí até a volta do voto impresso. O que você pode falar sobre isso? Entendo que aqueles que defendem a volta do voto em papel é de uma bestialidade inusitada. As urnas eletrônicas brasileiras são 100% seguras. Primeiramente, que a votação em papel abre margem para fraudes sem tamanho, como ocorriam nas eleições anteriormente. A urna eletrônica brasileira, ela garante que a vontade popular seja respeitada quando de sua apuração. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, é uma das dezenas de instituições que acompanham junto ao TSE os testes de segurança das urnas eletrônicas. A urna eletrônica ela foi criada por engenheiros aqui da nossa região, em São José dos Campos. E de lá para cá muita coisa mudou, obviamente. Inclusive as questões de software e hardware, para garantir maior segurança na votação. Inclusive o TSE, ele contrata hackers para fazer a simulação de ataque a esses sistemas. E não há possibilidade de ataque uma vez que as urnas não são conectadas à rede mundial de computadores. Então, as urnas brasileiras são 100% seguras e servem de exemplo para todo mundo. A Justiça Eleitoral proibiu entrar com o celular na cabina. É legal isso? Então, não só legal, como necessária. Infelizmente, em algumas regiões do nosso país, o voto de cabresto ainda impera. Como, por exemplo, nas favelas, onde grupos e facções criminosas fazem com que as pessoas que vão votar tenham que comprovar para qual candidato elas votaram. Então, a Justiça Eleitoral resolveu, por medida de segurança e a fim de garantir a segurança do sigilo constitucional ao voto, que as pessoas não estejam portando o celular no momento da votação. Então, o cidadão vai se identificar para o mesário e, antes de adentrar a cabina de votação, terá que deixar o seu celular com o presidente da sessão e, logo após terminar a votação, vai recolher o aparelho e se retirar da sala para que o próximo eleitor faça o mesmo. Mas aquele eleitor que tiver dificuldade de lembrar os 5 cargos na disputa, como que ele faz? Esse é um grande problema. Nessa eleição são muitos os números e é bem difícil gravar de cabeça. Para essas pessoas que têm dificuldade, vai ser possível ainda, como sempre foi, a utilização dos santinhos de papel e as colinhas, as famosas colinhas. E mesmo aqueles que não tenham a colinha,
Lá no momento, no local de votação, os mesários têm uma relação com o nome de todos os candidatos listados para a eleição desse ano e lá, pelo nome em ordem alfabética, vai poder verificar ou constatar o número do candidato que a pessoa deseja votar. Bom, mas ele não pode deixar esse papelzinho ali para induzir o outro eleitor que vinha a votar naquele candidato dele. Não pode deixar o papelzinho. Inclusive, dependendo da circunstância, esse eleitor responde por boca de urna. Não pode, de qualquer forma, praticar qualquer ato que demonstre a predileção por outro candidato. A recomendação para os mesários, durante o curso da votação, é que sejam feitas inspeções periódicas durante o período em que ocorrer a eleição, para verificar se na cabina não tem nenhum papel ou colinha que propicie que um outro cidadão tenha acesso à votação anterior. Então o que pode e o que não pode no dia da eleição? O que pode, por exemplo, no dia da eleição, é que o cidadão esteja trajado com uma camiseta do partido político ou do candidato, a utilização de um boné, um broche ou até mesmo uma bandeira. O que não pode é esse cidadão exteriorizar verbalmente a sua predileção por determinado candidato. Aí é considerado boca de urna. E o que não pode ser feito é a indução ou que grupos ou uma coletividade vista camisetas demonstrando uma unidade partidária ali que possa eventualmente fazer com que motive as pessoas a votarem em determinado candidato. Isso não pode. De forma individual e isolada, sim. A grande polêmica da eleição 2022 foi a questão da utilização ou não do fundo eleitoral. Na minha visão, o fundo eleitoral deve existir, porém não da forma como é utilizado hoje em dia, que infelizmente virou uma esbórnia. Na minha visão, o fundo eleitoral deve existir para garantir a participação daqueles candidatos que eventualmente não tenham dinheiro para custear suas campanhas. Caso contrário, somente os candidatos que possuam dinheiro poderiam participar das eleições. No entanto, o fundo eleitoral, da forma como está sendo utilizada atualmente, é de grande preocupação por alguns aspectos. A minha primeira preocupação é que não existe um limite para a constituição desse fundo, ou seja, boa parte dos recursos que estão sendo destinados para esse fundo poderiam ser destinados para outras prioridades no orçamento federal. No entanto, não é o que nós vemos hoje. Cada vez mais estão sendo feitas suplementações sucessivas nesse fundo para utilização nas eleições. Isso fere o princípio da razoabilidade. Outro ponto que deve haver é a existência, a criação de critérios objetivos de distribuição igualitária desses recursos entre as pessoas que vão concorrer às eleições. Porque atualmente, somente pessoas ligadas ao diretório do partido recebem um valor expressivo desse fundo, enquanto outros candidatos não recebem absolutamente nada. E isso fere o princípio da isonomia. Então, na minha visão, resumidamente, deve existir o fundo, no entanto, desde que seja criado um teto de gastos e criado regras com critérios objetivos para a sua distribuição entre os candidatos. No dia da votação, durante todo o período, candidatos, eleitores, pessoas que estão trabalhando aí junto à justiça, podem ser presos? Podem ser presos. No entanto, numa única hipótese, desde que sejam praticados crimes em flagrante delito e inafiançáveis. Fora dessas hipóteses, não podem ocorrer prisões. A Justiça Eleitoral resolveu unificar o horário da eleição de acordo com o fuso horário de Brasília. Quais são os prós e os contras? Existem consequências positivas e negativas. As positivas é que o pleito, com o resultado, a apuração dos votos será feita de forma uniforme no país inteiro. Então não haverá necessidade de aguardar aqueles estados que eventualmente o fuso horário seja distinto do de Brasília. Os reflexos negativos estão relacionados principalmente à parte logística nesses estados, como por exemplo, os eleitores vão ter que acordar mais cedo para ir votar e os servidores, serventuários da Justiça Eleitoral, os mesários e todos os servidores que vão participar dessa força-tarefa para a eleição, eles vão ter que modificar ali a parte deles de atuação para se adequar a esse novo horário e entregar o resultado dos votos de forma uniforme
com base no horário oficial de Brasília. Do ponto de vista jurídico, o resultado das eleições de trabalho que o TSE vem fazendo ao longo dos anos vai refletir a vontade do povo no resultado? Sem dúvida nenhuma. O resultado da apuração das urnas nas eleições do ano de 2022 corresponderá a 100% da vontade popular. Há pessoas também, eleitores, que pensam em não ir às urnas, não votar nessas eleições. Quais são as consequências? A consequência jurídica para esses cidadãos que eventualmente não compareçam ao dia da votação e não justifiquem o seu voto, ordinariamente qual é? Impossibilidade de retirar passaporte, fica proibido de participar de concursos públicos, é vedado a participação dessa pessoa em vários projetos sociais do governo federal, enfim, há uma gama de restrições para o cotidiano dessa pessoa caso ela não compareça à eleição e tampouco justifique. Mas a orientação que nós damos é que compareçam às eleições sim e exercitem esse seu direito de cidadão de escolher o melhor candidato para nos representar lá junto ao governo federal. No entanto, apesar de todas essas consequências jurídicas, eu vejo que a maior consequência é para o coletivo e não individualmente para cada pessoa. Foram anos e anos de muita luta, de muitas batalhas, sangue, literalmente, para que nós, em 2022, tenhamos o direito de exercitar o nosso direito a voto e escolher o nosso representante. Então não desperdicem o seu direito e compareçam hoje para votar no seu representante.